Deus nos traz aqui, Deus coloca você aí, Deus nos dá vida. Por isso eu sempre digo, Deus está aqui, Deus está aí. Sinta essa presença maravilhosa de Deus que está guiando todas as coisas, orientando todas as coisas, não é verdade? E se nós verdadeiramente buscarmos a presença do Senhor e guerrearmos, não é? Guerrearmos com todas as armas espirituais que temos, sobretudo a palavra maravilhosa de Deus, sobre todas as coisas, a palavra de Deus, então nós seremos vencedores, porque vamos desejar mesmo a vontade de Deus para a nossa vida, para o nosso país, para o mundo. O Senhor nos chama para isso. Bom, nós estamos aqui apresentando a história do Dr. Todd Price, livre da dor. Vocês lembram aí, sofrendo dor? Muita gente está se identificando com a história dele. Muita gente está dizendo, eu sinto a mesma dor, eu sofro o mesmo mal, não é? Outro mal, outra dor. Enfim, é uma lição para nós. E no ponto onde a gente chega na história aqui, ele vai falar sobre a questão da sua defesa relacionada às críticas, porque ele era um médico, né? Um médico trabalhando no hospital, viajando como médico missionário, cumprindo a tarefa missionária e tal. É isso aí. Aí ele diz aqui, muitos foram meus críticos, agora vou responder às críticas usando como referência a palavra de Deus. Então ouça só, como pode você, um médico de renome, graduado, acreditar realmente que Deus ou Jesus teve alguma coisa a ver com a sua cura? É isso que falavam por lá. Então ele diz, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. 1 Coríntios 3,19. E o Dr. Price diz assim, muitas vezes nós como homens e mulheres e nós como médicos temos muita fé em nossa própria sabedoria. Quando chegamos ao término de nosso conhecimento, dizemos que nada mais há. Temos muita fé em nossas próprias limitações. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Marcos 10, versos 17 e 18. Aí o Dr. Price diz assim, Deus não é limitado. Ele fez o céu e a terra e tudo que há, incluindo cada um de nós. Como podemos, como criação, ser superiores ao Criador? Ao lado de Deus, nosso valor intelectual é como um grãozinho de pó. Até deste modo estamos nos engrandecendo. Na verdade, nada ou muito pouco conhecemos. Só Deus, só o nosso Deus conhece tudo. Conhece tudo. Interessante porque, nesse ponto aqui da história, o Dr. Price, ele já havia vencido a dor. Já havia vencido a dor. Estavam criticando. E a outra resposta é essa aqui, Como pode você, como cristão e homem de fé, tomar remédios? Lucas 5, 31, 32. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Aí tem o outro lado da questão, aqueles que o criticavam porque ele estava confiando que seria curado pela fé, e aqueles que poderiam criticar, fazendo essa pergunta, como você pode, como cristão e homem de fé, tomar remédios? Deus criou a medicina e o médico para benefício de todos, ele diz. É outra maneira de ele expressar a graça. O diabo não criou nem medicina, nem médicos, porque ele só pode converter e confundir. Ou ele só pode perverter e confundir. A gente sabe disso. O inimigo só perverte e confunde. Ele quer confundir a cabeça das pessoas, o pensamento, as emoções, é ou não é? Esse é o papel do inimigo. Deus ainda é aquele que cura, tomando ou não a pessoa remédios. Nenhum médico jamais curou alguém, diz o doutor. Ele pode auxiliar no processo por meio da medicina ou de uma cirurgia, porque Deus está permitindo, Deus permite isto. Na verdade, ele não tem poder algum de cura, o inimigo ou
o médico, utilizar remédios ou o conselho profissional de médicos não compromete a fé, a minha fé. Eu posso utilizar remédios, eu posso utilizar a medicina, eu posso utilizar o conselho de um médico. Aliás, eu devo utilizar o conselho de um médico. Então o doutor Todd Price diz assim, eu continuo tomando remédios e procurando conselho médico. Só não farei isso no caso de receber uma instrução muito clara do Espírito Santo nesse sentido. Sendo como é, um médico instruído não sente vergonha de clamar por Deus? Uma outra pergunta que faziam. Ele diz, pela palavra. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Salmos 31, 17. E o Dr. Todd Price diz assim, não tenho vergonha de levar comigo o nome de Deus ou de clamar por ele. Deixo que meus inimigos tenham vergonha e se calem. Posso ser instruído, mas nunca ignorante na palavra de Deus e no direcionamento do Espírito Santo. Glórias a Deus. Isso aqui, gente, é algo maravilhoso. Eu agradeço a Deus porque a gente tem essa oportunidade de termos aqui essas histórias reais. Aliás, essa história aqui eu agradeço a Adonep, não é? Que permitiu a gente trazer aqui essa história. É uma história poderosa, uma história de fé, mas também muito sensata, né? A medicina é algo de Deus. Se você está tomando remédios, continue tomando. Eu jamais diria para você parar de tomar remédios. Jamais. Eu jamais diria para você não ir ao médico. Jamais, jamais. Jamais, sabe? Lembro uma vez um tio meu, ele chegou aqui, por aqui, na cidade, veio aqui em casa, e ele estava indo para Curitiba, no médico. Aí ele parou aqui e disse, eu não vou mais lá no médico em Curitiba. Eu vou voltar. Ele tinha vindo de ônibus. Até aqui, daqui iria para Curitiba de ônibus. E ele disse, eu vou voltar, porque Jesus me curou. Eu não preciso ir no médico lá, eu não vou. Eu lembro que eu senti de dizer a ele, não, você precisa ir, você vai ir. Vá. Estão esperando você lá. Vá, vai ser bom, vá. Vá, isso faz parte do processo de cura, então vá. E organizei para que ele continuasse a viagem, fosse a Curitiba. Importante isso, muito importante isso. E realmente, depois o curso da história mostrou que ele deveria ter ido mesmo. Deveria ter ido, e foi. Muitas vezes, isso faz parte do processo de cura. A medicina, o remédio, faz parte. Nós precisamos ser humildes o bastante para entendermos estas verdades e agradecermos a Deus por Ele estar trabalhando. Usar um médico, usar a medicina, usar um medicamento. Glórias a Deus. Vamos orar. Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, por esse momento aqui. Obrigado, papai. Obrigado, meu Deus, porque nós não temos vergonha de clamarmos a Ti, de buscarmos a Tua presença, de agirmos com fé, Senhor. Nós não temos vergonha. Nós nos alegramos, Pai, em podermos orar a Ti, em podermos buscar a Tua presença, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, porque estamos em guerra espiritual. É guerra travada em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida. Ajude-nos, dê-nos entendimento, Senhor, que possamos ser sábios em tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Coisa boa estarmos juntos. Que o Senhor Deus continue lhe abençoando de uma forma gloriosa. Muito obrigado por estar aqui. Um forte abraço.